Olá, tudo bem? Nós somos os estudantes do primeiro período de odontologia da Faculdade Pitágoras de Governador Valadares. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema anatomia aplicada à implantodontia. De princípio, nós devemos saber o que é anatomia. E vamos lá. A anatomia nada mais é do que o estudo da história ou condição natural do corpo. Para fazer qualquer cirurgia, precisa ter anatomia definida, tornando o conhecimento anatômico algo fundamental. E com o desenvolvimento da implantodontia como especialidade e com a crescente confiança nos implantes ósseo-integrados, as indicações dos implantes deixaram de ser exclusivas para os inválidos bucais, ou seja, aqueles pacientes que são desdentados totais, e agora se tornou opção terapêutica dos parcialmente desdentados, dos pacientes com anomalias congênitas, como também pacientes mutilados ou sequelados cirúrgicos devido a acidentes ou enfermidades malignas. Atualmente é usado bastante com finalidade ortodôntica. No entanto, em todos os planejamentos, de qualquer forma, a observância das estruturas anatômicas são de grande importância. A implantodontia ósseo-integrada tem como base dos seus planejamentos a anatomia, com a localização de estruturas importantes, como, por exemplo, os feixes vasculos nervosos. São indispensáveis o conhecimento sobre a qualidade do tecido ósseo, das diversas regiões, como também a anatomia radiográfica, que determina o melhor posicionamento para as próteses e implantes através dos exames radiográficos e imagens que são feitos pelas tomografias computadorizadas. Um dos maiores desafios da implantodontia é a instalação de implantes na região da mandíbula atrófica, que nos dias de hoje já tem uma porção de opções para reabilitar esses pacientes e tem como por exemplo a utilização de implantes curtos, regeneração óssea guiada, implantes, enxertos e até mesmo a confecção de próteses convencionais, que tem como exemplo a prótese facial removível. Anatomia aplicada à implantodontia. Maxila. Como ela é composta e quais as estruturas ela apresenta e quais processos ela apresenta. O osso da maxila é um osso par e que compõe grande parte do esplenocriâneo ou viscerocrânio, região mais anterior do crânio que compreende a face, ou seja, o sistema mastigatório e as vias aéreas superiores. Quais estruturas apresenta? Basicamente, o processo alveolar, espinha nasal inferior, abertura piriforme, parede lateral, crista zigomática, seio maxilar, processo zigomático e lá atrás o túber com menos frequência. Quais processos apresenta? A maxila apresenta 4 processos: alveolar, palatino, zigomático. Maxila, como ela se apresenta, aspectos estéticos e funcionais. As maxilas se apresentam como uma região mais complexa para a implantodontia, em decorrência dos aspectos estéticos e funcionais, tendo como fator agravante o sorriso que o paciente apresenta e o grau de exposição gengival. O plano de tratamento deve envolver materiais que exerçam ao mesmo tempo função e estética, tornando-se aspectos essenciais na definição de sucesso e fracasso de acordo com o resultado do tratamento. Vascularização e inervação da maxila. Quais os principais pontos de vascularização e quais nervos responsáveis pela inervação? Vascularização. Na artéria maxilar se originam as artérias alveolares superiores, ou seja, 2 ou 3 ramos que se dividem em 2 contingentes. Interno, para vascularizar a mucosa do seio maxilar e os molares. Externo, para o vestíbulo e a gengiva da região molar. A artéria infraorbitária, que se distribui a toda a região infraorbitária. A artéria palatina maior, palatina posterior,
para toda a mucosa palatina. Artéria esternopalatina, ramo terminal da artéria maxilar, que penetra o forame incisivo. A artéria facial tem como colaterais as artérias labiais e superiores. Os principais pontos de vascularização na implantodontia são na veia facial, que é o principal ramo da vascularização, na maxila. Na região posterior, o complexo pterigóideo, que também tem uma vascularização importante e pode ter um sangramento maior em caso de trauma na região posterior. E a veia labial superior, que não é muito atingida normalmente. Na inervação da maxila, na região da maxila, dois nervos são responsáveis pela inervação, o nervo facial e o nervo trigêmeo. O nervo facial é o sétimo par dos nervos cranianos, com uma raiz mentora e uma raiz sensitiva. O nervo facial inerva os músculos da expressão facial. Já o nervo trigêmeo é o quinto par craniano, possuindo 3 ramos, o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, com apenas os seus 2 ramos superiores inervando. O que é necessário para a realização do implante? É necessário tecido ósseo suficiente para a instalação do implante e a união anatômica e funcional direta entre o osso remodelado e a superfície do implante. Mandíbula consiste no osso que se movimenta durante as atividades como mastigação e comunicação, feitas de forma automática. Trata-se de um osso ímpar, único, que abriga a arcada dentária inferior. A mandíbula é formada a partir da junção de 5 ossos fundidos, que ao se ossificarem tornam um conjunto único: corpo, ramo, processo coronoide, processo condilar e processo alveolar. O corpo da mandíbula é constituído por 2 faces, a face externa e a face interna. A face externa contém a protuberância mentoniana, eminência triangular, a sínfise mentoniana, ponto antropométrico, crista suave na linha mediana, o forame mentoniano, depressão de cada lado da sínfise, passagem de vasos nervo mentoniano e a linha oblíqua externa. E a face interna, contendo a espinha mentoniana, par de espinha próximo da sínfise, e a fossa digástrica, pouco abaixo das espinhas mentais. Ramo é a segunda maior parte da mandíbula, depois do corpo, e se estende cranialmente do ângulo da mandíbula para longe do corpo. Várias estruturas se ligam às paredes laterais e medial do ramo, incluindo o músculo masseter lateralmente, o músculo pterigóide e o ligamento esfenomandibular na face medial. No corpo mais superior do ramo, ele se divide em 2 processos, apófises, que são separados pela incissura mandibular. Anteriormente se encontra o processo apófise coronoide e posteriormente o processo apófise condular, que se articula com o osso temporal. O processo coronoide é a estrutura mais anterior na cabeça do ramo da mandíbula e se liga ao músculo temporal, que é utilizado durante a mastigação. O processo condilar é uma extrusão óssea posterior ao processo coronoide, que forma o componente ósseo inferior da articulação temporomandibular, juntamente com o osso temporal. Processo alveolar. A última parte da mandíbula é o processo alveolar. Essa é provavelmente a parte mais importante de todo o osso, já que abriga os dentes, através de um mecanismo articular conhecido como gonfose. Os dentes são responsáveis pela mordida, mastigação, corte e trituração dos alimentos, bem como pela fala e pronúncia. A mandíbula é composta pelo processo condilar. Corpo e ramo. O processo condilar da mandíbula articula-se com o osso temporal, formando assim a articulação temporomandibular. Nela localiza-se o feixe neurovascular inferior, que passa através do forame da mandíbula, inerva os dentes inferiores e o supre com sangue.
O nervo alveolar inferior, proveniente do nervo mandibular, terceira divisão do nervo trigêmeo, emite ramos que inervam os dentes inferiores e o tecido ósseo circunjacente, papilares interdentais, periodonto, lábio inferior, mucosa e gengiva vestibular dos dentes anteriores. A artéria alveolar inferior, que penetra no canal mandibular e emite ramos a todos os dentes, no nível do foro mentual. Essa artéria se divide em dois ramos, o mentual, que irriga as partes moles do queixo, e o incisivo, que irriga o grupo incisivo canino. A inervação é assegurada pelo nervo trigêmeo e por meio do nervo bucal e do nervo. A face interna da mandíbula contém espinha mentoniana, fossa digástrica, fossa sublingual, fossa submandibular e linha milioide. E a borda superior ou alveolar recebe os 16 dentes da arcada dentária inferior. O conhecimento anatômico é fundamental para a execução de procedimentos invasivos, tais como extração, implante e cirurgia bucomaxilo. O implante é mais que um sorriso bonito. Garante a reabilitação das funções orais do paciente, como mastigação e estética. O osso alveolar é a estrutura ideal para analisar devido a inúmeras variações e condições para possível reabilitação. O implante é um suporte de metal titânio. Ele funciona como um substituto para a raiz natural do dente. O primeiro passo é o planejamento individualizado de acordo com a necessidade do paciente. Para isso são realizados exames de imagens e laboratoriais. O implante é instalado no processo alveolar e pode contar com a área de enxerto do processo coronoide. Precisamos entender a extensão de ramo, ângulo e córpulo de mandíbula, já que grande parte dos enxertos obtidos intraorais vão vir desta região. O objetivo principal dessa especialidade é devolver as funções essenciais dos dentes que, eventualmente, tenham sido afetados devido à ausência, como mastigação e estética. Para os implantes dentários, se pensa principalmente na condição óssea, tendo como principal objetivo desenvolver um arcabouço ósseo. Além da estética, nós devemos visar a função satisfatória do paciente e uma função a longo prazo também, como a funcionalidade do implante. Por isso, é de grande importância o conhecimento anatômico.